O nosso tema da nossa escola bíblica dominical, são as nossas raízes em Cristo. Fortalecendo a fé e a unidade, Raízes em Cristo, fortalecendo a fé e a unidade. Quando nós lemos a Escritura, o salmista diz, Hinematov umanaim shevetahim gam yahad, como é bom e agradável os irmãos sentarem-se à mesa como um, Então, na vida cristã, quando nós falamos em unidade, nós estamos falando de assentarmos à mesa, de estarmos à mesa com o Senhor. Então, eu quero convidar você essa manhã a se assentar à mesa do Senhor e aprender dele, porque nós estamos aqui para aprender dele. Uma das coisas mais lindas em educação, os grandes educadores que pensaram em educação, dentre um deles que eu gostava bastante, era um chamado Comênius, ele falava de aula-passeio, O que era aula-passeio? É o mestre andando e as pessoas caminhando junto. Eu conheço uma pessoa que fez isso, um tal de Jesus, vocês já ouviram falar? O que era o Sermão do Monte? Jesus passava, ele ensinava, ele conversava, ele dialogava. É isso que nós vamos fazer aqui. A aula não precisa ser exposta, uma aula exposta, expositiva, uma aula discurso ou sermão, não é isso, é uma conversa. E à medida que você tiver dúvida, como o Marcão fez na semana passada, quiser dar sua contribuição, fica à vontade em dar, porque nós estamos aqui justamente buscando isso, fé e unidade. E unidade parte também de uma edificação mútua no Senhor. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Pai, por esse dia, colocamos o nosso dia nas Tuas mãos. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos de Jesus. Nós te agradecemos pela aula do domingo passado, por essa de hoje, e queremos te pedir a tua paz. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Já na semana passada, o Marcos começou aqui a falar com vocês, o final de Efésios capítulo 2, quando se rompe a barreira da inimizade, o Senhor de judeus e gentios faz um povo, e esse povo chamado igreja. Quando nós falamos em igreja, nós vimos também na semana passada, há muitas nomenclaturas bíblicas para essa palavra. Hoje nós vamos ver um pouquinho do significado dessa palavra, Mas quando nós falamos igreja, quais os nomes que a Bíblia dá para o organismo chamado igreja? Que vocês lembram aí? Só o Marcos que não pode responder, porque ele já sabe. Corpo, 1 Coríntios 12, que mais? Noiva, que mais? Está lá em Apocalipse, que mais? Que vocês lembram aí? Assembleia dos Santos, que mais? Família de Deus. Tem um aí já no nação, Então é isso aí. Então, quando nós falamos em igreja, nós vimos na semana passada, eu vou passar rapidinho por uma recapitulação aqui e peço licença aqui ao Marcos, que ele gentilmente me passou os slides para ir nos slides dele, para recapitular um pouco o que nós vimos aqui. E um dos textos citados foi: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, a nossa cidadania está lá. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis, não é Crônicas de Nárnia, não, é chamado Cristianismo Puro e Simples. Quantos já leram esse livro aqui? Tiveram oportunidade de folhear? Vale a pena a leitura. Cristianismo Puro e Simples é um livrinho dele. E nesse livro ele fala que os cidadãos dos céus, a igreja, têm obrigação de fazer diferença nesse mundo, já que somos cidadãos de lá. E ele fala a célebre frase: ganhe este mundo e você perderá o céu. Ganhe o céu e você ganhará este mundo de lambuja. Guarde isso. E é isso, nós somos cidadãos dos céus. Vamos lá, esses efeitos eu demorei ontem uma meia hora para fazer, Marcão? Então, somos membros da família de Deus. Dentre as nomenclaturas, além de nação, família, vocês falaram aqui, Edifício, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, é interessante que a igreja não é um nada que surgiu, mas edificado sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, por incrível que pareça. Porque os profetas apontavam para o Senhor Jesus e o nosso fundamento é Ele, como nós vimos na semana passada e nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho. Então, igreja, nação, família, edifício. Marcão, se você quiser contribuir, a aula foi sua, eu só estou voltando, tá? Então, o Marcos colocou aqui sobre essa edificação, e a Bíblia diz que ninguém pode lançar outro fundamento ou outra base, além do que foi posta. Qual é? Sobre o que a igreja é edificada? Jesus de Nazaré. Ponto. A igreja ela não é edificada em nenhum outro a não ser Jesus. Eu conheço muitas igrejas lindas, suntuosas, do Brasil e fora do Brasil. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o organismo, ela é edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Não tem dúvida disso. Não tenha dúvida disso. As igrejas locais são importantes? São. Mas se nós não tivermos em nossa mente, em nosso coração, a ideia de organismo, e ficarmos só na ideia de organização, nós temos um problema. Porque nós somos bênção para a organização, ou para a igreja aqui, local, no caso da IPBI, quando nós temos o nosso conceito muito bem definido em nossa mente e no coração, que igreja é um organismo e o corpo é um só. Isso é muito importante. Então, a igreja, fundamento dos apóstolos e profetas, o Senhor Jesus, como Marcos colocou na aula passada. E aí, então, quando nós falamos fundamento dos profetas e dos apóstolos, nós temos que pontuar aqui que a igreja, ela não se inventa, hoje vamos fazer assim, não. A doutrina é apostólica, ela foi dada pelos apóstolos. Alguma dúvida disso? Deus usou Paulo, Deus usou Pedro, Deus usou João, Deus usou Judas, não que traiu Jesus, né? Nós vemos lá o fundamento, a doutrina apostólica estampada em todo o Novo Testamento. Mas, eu falei, né? A escritura do Novo Testamento. Então, está tudo ali. Tudo bem? Então, onde a Bíblia fala diretamente para a igreja, assim, ó, isso aqui é para vocês. O livro de Atos é um livro doutrinário? É um livro histórico. Então tem muita gente que pega o que aconteceu em Atos e quer fazer doutrina. Não, Atos é um livro histórico. Mas quando nós lemos Romanos, 1º, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e por aí vai, nós estamos falando daquilo que o Senhor ensinou diretamente à sua igreja. Alguma dúvida nesse sentido? Eu quero enfatizar isso foi dito semana passada, eu só estou fazendo um repeteco aqui, mas é importante para a gente caminhar. E aí então, o Marcos ensinou para vocês o conceito de pedra fundamental. Eu esqueci de colocar aqui, mas quem aqui já passeou pelo Mackenzie, ali na Higienópolis? Quando você vai no centro histórico do Mackenzie, é um prédio que foi restaurado, bem antigo, atrás, vocês veem lá a pedra de fundação do Mackenzie, de 1870, né? E está lá a pedra angular até hoje, né? Escrito bem antigo, assim. Aquela é a pedra fundamental, ou a pedra de remate, que marca a edificação do edifício. Então, antigamente, eles faziam uma pedra angular, né, que o Marcos desenhou aí, para dizer que todo o restante da construção ia se derivar dessa. E a Bíblia diz que a pedra angular, a pedra fundamental, é Jesus. Interessante que para Israel ela é a pedra rejeitada pelos construtores, mas para os que creem, ela é fundamento. Olha que interessante. Vamos falar disso já já. A função estrutural, né, dessa pedra angular, ela é uma base de alinhamento, ela indica estabilidade, ou seja, a construção ela não vacila, né? Eu moro num prédio que tem 60 anos e é firme. E aí, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eles reformaram toda a estrutura, todos os pilares do prédio, está novinho, para mais 60 anos, né? Então, Márcia, nós temos lá mais 60 anos para morar lá, se Deus quiser. Tá bom? Se Jesus não voltar. O simbolismo, ela é fundamento, ela tem o significado cerimonial. E quando nós falamos de significado cerimonial, nós estamos falando de adoração. Não existe adoração sem Jesus, gente.
Ela é o fundamento, mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, quando nós adoramos, o culto, tudo tem que girar em torno da pedra fundamental que é Jesus. Contexto moderno, ela é comemorativa, pode ser questão da metáfora, né? Metáfora, para quem talvez tenha dificuldade com isso, todo símbolo transmite uma verdade literal. A gente não pode se esquecer disso. A Bíblia tem metáforas? Tem. Ou não? A Bíblia tem símbolos? Tem. Então, quando Jesus disse, eu sou a porta, ele não está dizendo, eu sou um pedaço de pau com maçaneta. Mas ele está dizendo que ele é o acesso, ele é o caminho. Mesmo no sentido metafórico, transmite uma verdade literal. Vamos caminhar. E aí, então, o Marcos colocou lá na aula dele o texto de 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto. Que é quem? Jesus Cristo. Então, partindo dessa premissa aqui de pedra fundamental, quando nós falamos Jesus é o cabeça ou a cabeça, quando nós falamos em corpo, ele é aquele que dirige as nossas ações. É ele que comanda. Eu faço muito gesto enquanto eu falo. E quando eu faço gesto enquanto eu falo, acho que está dando uma... O meu cérebro está dando uma ordem. Eu estou aqui falando com vocês, veio um pernilongo e picou aqui o meu calcanhar. Embora eu esteja falando, o meu cérebro dá uma ordem, eu vou aqui, eu assassino o bichinho que me picou, coço a minha perna e continuo falando. O cérebro dá esse comando e a Bíblia diz que a cabeça é Cristo. A igreja não pode agir sem ele, jamais. Então, quando nós falamos em igreja, nós estamos falando em unidade, né? Nós estamos falando em família de Deus e acesso à presença de Deus. Quem aqui não foi edificado com a devocional da irmã Cleide? Não levante a mão, por favor. Quem foi? É isso aqui que nós estamos falando. Então Deus usou a nossa irmã. Claro que nós temos acesso ao Pai através da obra da cruz, como família, comunidade, para nós lembrarmos do que está aqui no meio. E aí então, o Marcão terminou a aula dele colocando esse slide aqui, eu tirei uma foto, ele viu, aí ele ficou com pena de mim e me mandou os slides. Mas eu gostei muito disso aqui, ó. O que nós aprendemos na semana passada? Como efeito da morte de Cristo, nós nos tornamos um. Tudo bem? O que é a igreja? Judeus e gentios são reconciliados em um só corpo. Ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Mas os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos para com Deus. Nós vamos ver no decorrer da aula, que vamos falar um pouco dos gentios hoje, que um forasteiro, quando ele ia para Israel, um forasteiro, quando ele queria conhecer o Deus de Israel... Espera um pouquinho. Um forasteiro, quando queria conhecer o Deus de Israel, ele tinha que ir até lá, ele era estrangeiro, e a lei de Moisés previa que ele fosse recebido. Tudo bem? Os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos para com Deus, eu já disse isso aqui, judeus e gentios edificados como um só templo, como um só corpo. Vamos lá. E aí então, terminamos com esse slide aqui. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que essa bênção é uma bênção, né? Ela é bastante abrangente. A paz e a graça seja para com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem acepção de pessoas. Bom, e aí nós vamos dar sequência aí no capítulo 3 de Efésios, daqui a pouquinho nós vamos ler, o mistério de Cristo revelado. Por que os gentios? Eu estava em sala de aula há 2 semanas atrás, uma moça, a gente está fazendo uma matéria lá sobre Bíblia como literatura, muito interessante, né? E aí então ela perguntou como que foi montado o cânon bíblico.
Como que foi montado o cânon bíblico? Qual o critério para dizer aceitamos esse livro e não aceitamos aquele? O que vocês acham? Vocês sabem disso? Como é que a Bíblia chegou até você? Porque eu, desde 1980, tenho essa biblinha aqui que minha mãe me deu, uso ela até hoje, embora esteja caindo as folhas, mas eu uso essa Bíblia aqui. E aí eu abro o primeiro livro, Gênesis, vou até o fim, Apocalipse, e quando quero abrir o Salmo, eu fecho minha Bíblia, vou bem no meio e abro. Quem colocou essa ordem aqui? Como é que isso funciona? Aliás, isso é uma sugestão de curso para nós aí, a Bíblia como chegou até nós, ia ser bem legal. Mas quando você olha o Antigo Testamento, a história de Israel, eles tinham todos os livros em rolos. E eles dividiam em livros proféticos, livros históricos, livros poéticos. Não era assim? Quando Jesus fala que ele citou os Salmos, não é só os Salmos de Davi, mas Eclesiastes, Cantares, Provérbios, são chamados Salmos, os livros poéticos. Quando ele na ressurreição fala que ele falou sobre todos os profetas, ele tinha os livros proféticos. O Senhor Jesus vai para Nazaré, numa sinagoga no sábado, que livro foi dado para ele ler? O livro de Isaías. E ele foi na parte que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, ele lê esse trecho lá. Então os judeus tinham, os sábios judeus, os copistas da lei, no tempo do Senhor Jesus, tinham tudo altamente organizado, guardadinho, nas sinagogas. E quem criou as sinagogas? Aula de história aqui. Quem lembra? Quem? Foram os gregos. Os gregos chegam em Israel, Alexandre o Grande conquista lá, ele fica extasiado porque ele chama o povo hebreu de nação filosófica, claro, do seu berço filosófico, Alexandre, grego. Ele fala assim, eu quero os documentos de vocês na minha língua, para ontem. Então 72 sábios judeus se reúnem e criam a versão Septuaginta da Bíblia, que foi escrita em grego. E ele fala assim, o modelo aristotélico de escola que nós temos lá, vocês vão criar aqui. As sinagogues. O que significa essa palavra? Sentar-se ao chão. Então, quando um sábio fala, vocês sentam-se ao chão e aprendam. Qual é o nosso modelo de escola? Desde que você era criancinha. Você vai, senta, o professor fala. Hoje em dia isso mudou um pouquinho, né? Aluno é protagonista, ele faz o que ele quer, muitas vezes. Mas o meu conceito de escola, o que o professor falava, a gente queria sugar tudo, aprender tudo. A mãe do Daniel era diretora de escola. Quantas coisas. Eu lembro de estudar numa escola alemã, né? A professora chegava, a gente ficava em pé, todo mundo ao mesmo tempo. Quando ela sentava, a gente sentava. Eu tinha uma professora de língua portuguesa, Dona Vilma Marcílio, era excelente, né? E ela mandava a gente ler a redação lá na frente. Aí depois ela pegava o nosso caderno na mão e corrigia na frente dos alunos. Para mim era tranquilo, para alguns alunos era humilhante. Mas eu lembro que a gente ria bastante, né? Mas é interessante assim o respeito que a gente tinha, a vontade de aprender que a gente tinha. Escola dominical, puxa vida, é escola. Quantas pessoas maravilhosas Deus não usou na minha vida, e eu tenho certeza que na sua vida também, seja aqui na IPBI ou em outro lugar. Então, quando nós falamos em aprendizado, sinagogue, os judeus faziam isso. E os gregos falaram, vai ser assim. E eles, então, criaram os documentos na língua grega. Claro que na língua hebraica também eles tinham. Mas Deus usou esse povo estrangeiro para eles preservarem tudo que eles tinham escrito. E tudo altamente organizado. Bom, aí nós vamos para o Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento? Foram os romanos? Foram gregos? Judeus. À exceção de Lucas, que questiona se ele era judeu ou não, eu creio que ele era. Pela erudição grega de Lucas, se você olhar do ponto de vista textual, grego, bem escrito, o livro de Lucas e o livro de Atos são os melhores. É um grego erudito, num nível elevadíssimo. Então, questiona-se por conta da erudição de Lucas, mas ele era um médico.
Então, provavelmente era um estudioso. Agora, qual foi o critério? Eram cartas, eles mandavam. Mas nós não podemos esquecer que a nossa herança, Antigo e Novo Testamento, ela é judaica também. Fica aí o parênteses para vocês. Vamos caminhar então na aula de hoje. Esse é o texto que me foi dado, Efésios 1, de 1 a 6, para nós caminharmos. Eu vou ler o 7 também. Efésios 3, perdão. Efésios 3, de 1 a 6. Mas eu coloquei o 7 também para não ficar tão desfalcado aí o texto e não cortar no meio. Mas nós vamos ver na semana que vem o chamado de Paulo, mas hoje nós vamos ver o mistério de Deus, ou seja, revelar também na igreja o gentil. Alguém pode ler para mim? O microfone deve estar com alguém aí. Pode ler você, Silvio? Ou o Dilson, quem quiser. Vê se está ligado aí. Foi. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ok, e o texto continua. Vamos dar uma parada aqui. Quem foi Paulo? O que vocês sabem sobre o berço de Paulo? Quem foi Paulo? Perseguidor. Berço, vamos voltar antes. Judeu, de qual tribo? Qual tribo ele era? Benjamim, ou seja, Paulo era judeu mesmo, porque o reino do sul era Judá e Benjamim. Paulo era judeu. Que mais? Cidadania romana, ou seja, por ser judeu, ele não teria direito à cidadania romana, mas, por direito de nascimento, ele não comprou. O pai, provavelmente, era cidadão romano. Então, ele herda isso. Que mais? Imagina fariseu, cidadão romano. Ele tinha tudo para ser insuportável. Que mais? Oi? A Camila falou lá. Criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio judeu do seu tempo. Paulo sabia cultura e lei, os profetas, como ninguém. Quando nós falamos de hebraico. Que mais? De povo judeu. Ele era fariseu, antes, vamos falar do berço dele. Ele lidava bem com a lei ou não? Zeloso? Ele dizia, quanto à lei, irrepreensível. Assim que ele se definiu. Essa é a herança judaica de Paulo. Aí ele vai fazer tendas, né? Nós sabemos que ele viajou, tomou picada de cobra, foi apedrejado e tal. Mas por que eu estou enfatizando essa origem judaica de Paulo? Porque Deus vai levantar um judeu, gente, um judeuzão com J desse tamanho, para pregar para os gentios. Para ser apóstolo entre os gentios. Para alcançar os gentios. E ele disse assim, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação ou da mordomia da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. E ele vai chamar essa revelação de mistério. Porque quando você lê o Antigo Testamento, é Israel, é Israel, é Israel, é Israel, 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 Israel. Aí você passa a ler o Novo Testamento, é judeu, 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 judeu. Ninguém está falando de igreja de gentil ali. Você já parou para pensar nisso? Aí que Deus vai levantar um homem e vai falar assim, olha, esse mistério estava oculto, mas ele foi revelado pelos santos profetas, e Paulo, você vai ser meu embaixador entre os gentios. A gente lê Atos 17, Paulo em Atenas. Marcão conheceu Atenas. E aí você imagina Paulo lá em Atenas. Eu sei que eu não posso ficar andando, né? Desculpa. Mas Paulo está lá em Atenas. E aí
aquele Areópago lá, aquele lugar cheio de estátuas de divindades. Ao ponto de ter uma escrita assim: ao Deus desconhecido. Caso a gente esqueça de alguém, a gente deixa aqui se a gente esqueceu de alguém. Como é que Paulo se sentiu? O que vocês acham? Como é que ele se sentiu vendo aquela idolatria toda? Por quê? Por que ele ficou revoltado? Mas o que o incomodou lá no fundo, na sua opinião? Eu vou falar a minha já. Primeiro, ele era um judeu. A lei de Moisés dizia: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Aquilo incomodou profundamente. Depois do encontro com Jesus Cristo, então, o que era zelo aflorou. E de repente Deus vai levantar esse homem, encher esse homem de marcas, de açoites, de aflições, para pregar para os gentios, porque esse foi o mistério confiado a ele, que nós lemos aqui. Isso é forte. Por amor a você, Deus levantou Paulo. Eu não teria a minha Bíblia se Deus não tivesse levantado a Paulo. Já parou para pensar nisso? A saber que os gentios... Alguém lê para mim? Alguém lê para mim? Vai lá, Dilson. A saber que os gentios não são coerdeiros. Não são ou são? Que os gentios são coerdeiros. Ah, que susto. Foi para acordar o pessoal. É, isso mesmo. Boa, Dilson. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu vou destacar o que está em vermelho, que os gentios são coerdeiros. Primeiro passo aí. Quem tem direito à herança? Filhos. Se nós olharmos para o costume judaico, quem tem direito à porção dobrada da herança? Quem é primogênito? Israel ou a igreja? Quem veio primeiro? Já parou para pensar nisso? E a Bíblia fala que nós, gentios, somos coerdeiros. Por isso que ele chama isso de graça. Membros do mesmo corpo. Co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do meu Evangelho. As promessas de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. E ele diz que ele é constituído ministro, ele que vai sofrer pela causa do Evangelho. Vamos ver isso na semana que vem. Então eu queria ver com vocês o que é gentil, o que é judeu, o que é igreja, para nós entendermos. Porque nós ouvimos muita salada a esse respeito. O que é gentil? A gentil é aquela pessoa educada, boazinha, ele é tão gentil, é isso? O que é gentil? A palavra hebraica é goi. Literalmente significa das nações. Quem é judeu? E o que é igreja? Tem muita confusão. Então quem é quem nessa história? Eu já dei essa aula aqui, mas vou relembrar com vocês. Quem são os gentios? A palavra gentil em hebraico é goim. Está escrito aí, está transliterado para você. E embaixo escrito em hebraico. Literalmente significa das nações. Ontem um grupo de crianças me perguntou assim: por que Deus escolheu a Israel? Incontinente, eu abri a minha Bíblia em Isaías 43:1. O que está escrito lá? Alguém lê? Eu não precisa transliterar, não precisa projetar, porque eu esqueci de pôr. Mas o que diz lá? Alguém pode ler para mim? Isaías 43:1. Quem está com o microfone aí, lê para mim. Obrigado, Rogério. Você é o cara. Bora lá. Está na tela. Alguém vai lá, Lu. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse versículo ele é lindo. Qual é o verbo usado aí? Escolheu?
É bará, é mesmo usado em Gênesis 1:1. Do nada trazer existência. Israel é um milagre. Porque eram patriarcas cujas esposas eram estéreis, as três. Rebeca era estéril, Sara era estéril, Raquel era estéril. E Deus forma um povo através de mulheres estéreis e de um patriarca idoso chamado Abrão. Mas ele diz a ele, te criou a Jacó e te acer, deu forma a Israel, mesmo verbo usado quando Deus criou o homem. Ele do nada traz existência e ele forma. Então Deus não escolheu. Ele formou um povo. Nós vamos ver já por quê. Obrigado, Rogério. Então, das nações. Desde Adão até os dias de hoje, e ainda por um bom tempo, Gênesis 10, nós temos uma lista lá, pós-dilúvio, a divisão das nações através de Sem, Cã e Jafé. Quem são os semitas? O tronco de Abraão, árabes e judeus. Quem são os camitas? Os descendentes de Cam, africano, orientais, Cam. Jafetitas, o tronco indo-europeu. Isso está na história geral, você aprende isso na escola. Você vai para a faculdade de letras, é exatamente a mesma coisa, a divisão é essa, a divisão linguística. Da onde eles tiraram isso? China, Líbia, Rússia, Alemanha, Armênia, Iraque, Arábia, esses países são citados na Bíblia. Então, qual a condição das nações, dos gentios hoje perante Deus? Eu sou gentio, eu sou das nações, então eu sou ignorante, eu não sabia, nunca matei, nunca roubei. Qual a condição das nações hoje perante Deus? Está aqui, 100% perdido. Está perdido. Nós cantamos aqui, nada sou sem ti. Se tem algo que o gentio tem que cantar, é isso mesmo. Eu sou perdido. E das nações, o Senhor escolhe ali um goi para poder barar Israel, para poder criar um gentio da Caldeia chamado Abrão, e ele faz assim, sai da tua terra aqui em Ur e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Algumas definições aqui importantes. Os semitas eu já falei quem são, certo? São os descendentes de Sem. Está em modo antissemitismo. A gente entende o que isso quer dizer, mas literalmente está errado. Porque todos os semitas são os descendentes de Noé. Isso inclui os árabes também, ou não? Então é complicado. Então vamos entender isso. Quem são os hebreus? São, Gênesis, os descendentes de Eber, que significa literalmente os que vêm do outro lado do rio Eufrates. Quem vem do outro lado do rio é hebreu. Abraão era hebreu? Era. Toda a sua prole, hebreus. Vamos caminhar. A gente erra muito isso aqui, hein? Quem são os israelitas? Abraão vai gerar quem? Qual era o nome do filho dele? Isaac. Isaac era hebreu? Era. Ele era israelita? Não. Quem é chamado de Israel pela primeira vez? O filho de Isaac, chamado Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel. E os descendentes de Jacó, os 12 filhos, são chamados de Israel. Para Abraão ser israelita, ele tinha que ser filho do neto dele. Confunde. E das 12 tribos, nós temos... o que é israelense? Quem nasce em Israel hoje. Pode ser árabe, pode ser judeu. Nós conhecemos um israelense, que era o nosso motorista lá, ele era árabe. De linhagem árabe. Mas era israelense, nasceu lá. Quem são os judeus, então? Nós cantamos muita coisa que nós não sabemos, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é Judá? Filho de quem? Quem se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim lá no Egito? Não, senão meu pai vai morrer, eu fico no lugar dele. Judá. Então, as 12 tribos vão formar a nação de Israel. E uma das tribos chamava-se Judá. O que significa a palavra Judá?
louvor. Judá significa literalmente louvor. Os judeus são aqueles que louvam, pelo menos deveria ser assim. Mas judeus literalmente são os que vêm da tribo de Judá. Ah, eu sou da tribo de Efraim. Você é israelita, mas não é judeu não. Ih, pastor, está confundindo. E aí, depois de Salomão, nos dias de Jeconias, o reino de Israel é dividido. Toda essa parte em azul aqui, ó, é levada então para a Síria. Os assírios entram, destrói esse lugar aqui, mistura, põe gente aqui. E o reino do sul fica. Esse reino aqui, ó, tá? O reino de Judá que está em amarelo. Os babilônios entram aqui, levam para cativeiro. Lembra de Daniel? Lembra de Isaías profetizando, o menino nos nasceu, o filho se nos deu? Era em tempo de invasão babilônica que eles vão para lá. Depois eles voltam do cativeiro. Lembra de Neemias, Esdras? Eles reconstroem a adoração, os muros, eles voltam. Depois os gregos vêm e invadem aqui, criam-se as sinagogas. Depois vêm os romanos. Os romanos pegaram essa parte amarela aqui, ó. Esse reino do sul, que era chamado de Judá, chamou todo mundo do quê? Judeu. Esse lugar agora, a partir de hoje, se chama Judeia. E quem nascer aí é judeu. Mas, na verdade, o nome certo é israelita. Por quê? É uma nação só. Então, chamar todo israelita de judeu é chamar todo brasileiro de gaúcho. É a mesma coisa. É isso. Só que generalizou-se um termo. Então, quem nasceu no Brasil a partir de hoje é gaúcho. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Ah, você é gaúcho. É da onde? Do Amazonas. Tá, eu sou gaúcho de São Paulo. Eu sou gaúcho do Rio de Janeiro. Eu sou do Mato... Deu para entender? Eu estou dando uma passada aqui rápido para vocês entenderem esse conceito. Após as invasões da Síria, Babilônia, Grécia e Roma em Israel, o que aconteceu? Dispersão de Israel pelo mundo. Nós vemos judeu na China. Tem judeu na China? Gente, eu estou falando de etnia, não é religião, tá, gente? Judeu é etnia, é povo. Tem judeu na China, tem judeu na Etiópia, né? Na Austrália, no Brasil. Ó, tem dois famosos, a família Bloch aí, né? Recentemente morreu um judeu bem famoso aí, chamado de Cenoura Bravanel. Lembra dele? Então, como os israelitas passaram a ser chamados? Especialmente na Europa nazista, judeus. Ganharam até uma estrelinha amarela para isso. Qual é a condição dos israelitas, dos judeus hoje? Estão 100% perdidos, assim como das nações. Comparando nações a Israel, o Salmo 147 diz que ele deu a lei a Israel. A lei mosaica foi dada a Israel. E ele não fez assim com nenhuma outra nação. Não vou falar de Efésios 2, 11 e 12, que o Marcão falou na semana passada. Em Romanos 9, há uma distinção muito clara entre o enxerto, a oliveira brava e a oliveira verdadeira. Eu não preciso explicar aqui. E a igreja? Então, nós vamos ler o texto aqui agora. Quem está com o microfone? Lê para mim aí. Derlene. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Dá uma paradinha aqui. Eu tenho muito incômodo com esse texto. Não sei vocês, mas eu tenho. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que o povo está falando que é o Filho do Homem? O que eles respondem? João Batista. João Batista estava vivo ou não aqui? Morto. E Elias? Morto. E Jeremias? Morto. O que eles estavam falando que Jesus era? Reencarnação. Não é estranho? Continua lendo, Derlene. Desculpa onde eu parei. Mas vós? Quem dizeis que eu sou, né? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que lindo isso, né? Tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro, ela é uma confissão messiânica, que Jesus era o Messias prometido, o profeta, sacerdote e rei, e que ele era Deus. Continua. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dar uma paradinha aqui. O que significa o nome Cefas? Que era o nome de Pedro. Pedra. A palavra pedra em português é masculino ou feminino? Pedra é o quê? Substantivo feminino. Algum tempo atrás a língua portuguesa foi dividida assim, ó, masculino e feminino. Em português não tem pronome neutro, fica a dica. É masculino e feminino. Né? Então é o púlpito, a Bíblia, o piano, o pastor, o presbítero, a irmã, a diaconisa. Deu para entender? É a ou é o. Ah, preconceito. Não, a língua portuguesa é assim. Tudo bem? Algum problema? Mas a palavra pedra em português, ela é feminino, substantivo feminino. Aí então pegou-se a palavra pedra e colocou ela masculinizada, vamos colocar assim, para que as pessoas que quisessem ter o nome do apóstolo fossem chamados de Pedro, que literalmente significa pedra. Qual é o nome dele? Pedra. Não, é Pedro. Tudo bem? Tem alguns nomes, por exemplo, em italiano, que parece, né? Por exemplo, em italiano não existe André, é Andrea. Mas André em português, né? Temos uma Andréia aqui, André em português é feminino. Então, o que a língua portuguesa fez? Tira esse A, põe um acentinho, fica André. Pronto, resolveu. Tudo bem, gente? É uma questão linguística aqui. Então, Pedro quer dizer pedra. E Jesus vai fazer um trocadilho aqui, ó. Ele vai dizer assim: você é uma pedra, você é um Pedro. Mas sobre esta rocha, Jesus falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do lugar dos mortos, não prevalecerão contra a igreja. Pergunta: qual foi o primeiro profeta do Antigo Testamento a falar essa palavra igreja? Eclesia. Marcos não vale, Marcos não vale. Os Marcos agora não podem falar. Quem foi o primeiro profeta a falar, ó, vai ter igreja? Quem? Aqui, ó, nesse texto aqui. Isaías não falou, Zacarias não falou, Jeremias não falou, Davi não falou. Você olha no Antigo Testamento, Israel, 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 e Jesus fala assim, igreja. O que é isso? Muda. É um mistério, e Paulo vai chamar a igreja de mistério. Eis que vos digo em mistério. Eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Luiz, pega o microfone aí. Ali, você falou sobre essa rocha, né? Quando Jesus fala, ele usa o original, ele usa duas palavras diferentes ali ou não? Petros e Petra. Tá. Em grego aqui, ó, Pedro é Petros. Pedra, pedrinha, essa que você pega e joga na água, faz tá? Essa aqui, ó. Sim. Aqui, quando a gente fala Petra, é uma tradução hebraica de Tsur ou Selá, que quer dizer rocha. Eu pergunto isso porque a Igreja Católica, né, ela passa a ideia de que a mesma palavra é Não a é. mesma coisa. É Petros e Petra. Agora, a sua pergunta é legal. Vamos ver quem falou o quê? O que o próprio Pedro falou? Vamos ver o que o próprio Pedro falou sobre esse texto aqui. Pedro, Petros. Eu vou pedir, Luiz, para você abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dá vontade de ler tudo, né? Vai a partir do 4.
até o versículo 10. A gente já ganha tempo aí na nossa aula. Vai lá. 2 de Pedro 1, 4 a 10. Vai lá. 2, perdão. 2 de Pedro 2, 4 a 10. Gente, desculpa. Não me confunda. Eu sou ruim de números, tá, gente? Eu vou ali, ó. Então é 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2. Desculpa, Rogério. É 1 de Pedro 2. O 2 é o capítulo, o livro é o 1 de Pedro, a partir do versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Será que é Pedro ou é Jesus? Nós temos uma dúvida aí. Vai lá, Pedro que está com a palavra, hein? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Eu vou continuar lendo aqui, ver se está certo na sua versão aí, Luiz. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Pedro. Não. Não? Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Quem que Pedro está falando que é a rocha? Que é a pedra? Jesus, continua lendo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Dá uma paradinha aí, o Marcos falou na semana passada, pedra angular, fundamento, é Jesus. Continua. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, até aí. 1 Coríntios 10, Luiz. Versículos de 1 a 4. Bom, Pedro disse quem é a pedra, né? Alguma dúvida? Não. Vamos ver quem Paulo disse quem é a pedra. 1 Coríntios 10. Está aqui. São duas palavras diferentes. Petros e Petra. É isso aí. Está ali com o Marcos. Quem quiser consultar o original, ser bem bereano, está lá. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. 10. É isso aí, pode ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. O maná, né? Olha agora. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quem está falando aí? Quem escreveu essas palavras? Paulo. Marcos, você é um advogado. Eu vou levar o microfone até você. Estou saindo aqui da câmera, peço desculpa aos que estão em casa. Quantas testemunhas eu preciso para qualquer processo, audiência? Pelo menos 2. Vocês entenderam? 2 testemunhas confirmam um fato, uma verdade. Quem é a pedra, de acordo com Pedro? Quem é a pedra, de acordo com Paulo? Pedro e Paulo falaram que a rocha era Jesus. Tudo bem? Obrigado, Rogério. Então, o primeiro profeta a falar desta pedra, desse organismo chamado igreja, foi Jesus. E o que significa essa palavra, né? É eclesia. Alguns falam eclésia, né? Eclésia é aportuguesano, mas é eclesia. Literalmente significa os chamados para fora. Por que 2 setinhas? A igreja embrionária, nós vamos ver que ela é judaica. Olha lá, Atos 2. Seu embrião era judaico. Os apóstolos eram todos judeus. Eles iam nas sinagogas, lembra?
Eles iam de casa em casa, partiam o pão. Costume judaico, gente. Atos 2, aquela coisa maravilhosa, aquela festa, aquela alegria. Partiam o pão com singeleza de coração, contavam com a simpatia do povo. Aí o Senhor faz assim, ó, na brasa, ó. Vai. Tá muito bom isso aqui, vocês precisam espalhar. Aí um tal de Cornélio, Pedro tem uma revelação lá em Jope, ele vê aqueles animais imundos no lençol, e o Senhor fala, mata e come. Eu sou judeu, eu não posso. Deus santificou. Aí ele escuta alguém bater na porta, os mensageiros de Cornélio, ele vai lá para Cesareia Marítima, porque tinha lá um romano que abençoava o povo, ele esmolava, ele era um homem de orações. E aí Pedro apresenta o evangelho para ele, ele crê em Jesus e com ele toda a sua casa. E aí o Espírito Santo de Deus desce sobre Cornélio, e Pedro fica assim, ó, mas como bom judeu ele não queria. O Senhor vai pegar um judeu mais casca grossa do que ele, chamado Paulo, e diz, você vai para as nações. Está aqui, ó. Cesareia, no tempo de Pedro, em cima, e Cesareia hoje. É bem grande isso aqui, nós estivemos lá, é um lugar muito bonito. Tá? Pedacinho aí. Aqui é Jope, tá? Da onde Pedro saiu. Então o chamado de um judeu para as nações, esse judeu era Paulo. Ele que vai para as nações. Ele disse, isso é um mistério que está sendo revelado a mim, por amor aos gentios. O que é a igreja? Só recapitulando, nós já vimos isso semana passada. A igreja é um corpo, um organismo composta de israelitas, judeus que creem em Jesus. Existem judeus que creem em Jesus? Você conhece um hino assim, ó? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. Você sabe quem fez a versão desse hino em português? Um judeu chamado Salomão Ginsburg, fundador do movimento batista brasileiro. Judeu. Para quem gosta de vídeo, de internet, tem uma série de vídeos chamado One, em inglês, One, O-N-E, for Israel. Um para Israel. Assistam os vídeos de conversões de judeus que creem em Jesus. Eu conheço alguns. Como que chama a menina da missão lá, que fugiu o nome dela? A Regina. O seu Marco está ali, eu acho. Eu não sei se ele precisa de alguma coisa. Nosso vizinho. Já chamou alguém lá. A Regina, Natan, que faleceu em Jesus, né? Silvio Vaz, a galera, Edith, são muitos. E são do corpo de Cristo. Nós chegamos numa época aqui na IPBI que tinha 5 congregando aqui. Vocês lembram disso aí? E gentios, a maioria, das nações. Das nações, de Minas Gerais, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão. Somos todos goi, que creem em Jesus. Caiçara, igual a Camila, né? Não é assim? Nós temos gente de todas as nações que creem em Jesus. E de todos os estados brasileiros também, da federação. E essa igreja, ela é infinitamente salva. Só compõe a igreja quem é salvo em Jesus. Quem está sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é Cristo. Esse é o nosso resumão aí da aula. Então, quando nós falamos em Israel, é um povo que Deus formou. Eu não vou ler os textos aqui por uma questão de tempo. Quando nós falamos em nações, a Bíblia fala das nações. Então, Israel e as nações. E quando falamos em igreja, temos que entender que a igreja é esse organismo composto de judeus e gentios que creem no Messias. Fala, Silvio. Não, já concluí. Daqui a pouco eu vou concluir a aula, então fala antes. Interessante, quando a gente olha essas passagens e olha para Paulo, por exemplo, o que ele fez, né, contra aqueles que creem no Senhor Jesus. Aí você olha para o outro lado, quem era ele, que nem você citou aí desde pequeno.
Ele era um cara preparadíssimo, só que ele fazia o quê? Ele era das trevas. Hoje em dia, muita gente vê isso. Pessoas hoje que têm muita inteligência, sabedoria, conhecimento, que o inimigo usa, que Jesus resgata para a sua obra. Então isso é muito legal e interessante isso, porque Jesus sabe quem ele está usando. A mesma coisa eu falo, por exemplo, para uma pessoa pregar, ou mesmo para um cara que foi preso, que foi do crime, ou mesmo para a pessoa em si, ou para a família dessa pessoa, que não viveu aquilo. Então as coisas de Deus são formidáveis, né? É muito interessante. O apóstolo Paulo, ele dizia que o que ele fez por ignorância e por zelo, que ele perseguiu a igreja por zelo. Ele achou que aquilo era o correto. Mas eu gosto muito, Silvio, para tentar arrematar o que você está falando, quando o Paulo está indo para Damasco, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia fala que ele foi cego e aquela voz que ele ouviu. O que a voz dizia para ele? Saulo, Saulo. Por quê? Quem estava falando? Quem a Paulo perseguia? Quem que Paulo perseguia? Perseguia a igreja. Mas o que Jesus disse? Por quê? Porque ele é a igreja, né? Você nunca vai dissociar Jesus Cristo da igreja. Ele é o cabeça. Ele não está fora do corpo, ele é o cabeça. Então, quando alguém se levanta contra a igreja de Jesus, é contra Cristo que a pessoa se levanta. Paulo se levantou contra Jesus. E Jesus vai atrás dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se rende na hora. O que eu devo fazer, Senhor? Você vai, entra na rua direita, tal, e Ananias vai lá. É muito interessante a gente entender que Paulo, ele não está... o Senhor Jesus Cristo não está isento da igreja. Deu para entender? Tudo bem, Eunice? Vamos orar, irmãos? Pai, nós pedimos pela Eunice, que o Senhor dê paz a ela nesse momento. Seja o que for, o Senhor dê paz e saúde a ela, em nome de Jesus. Amém. Então, entendendo aqui, a Bíblia fala em Israel, a Bíblia fala em nações, a Bíblia fala em igreja. Eu coloquei nações colorido aí para dizer que tem vários lugares do mundo, tá bom? Várias bandeirinhas. Tem crentes da igreja na Polônia, eu já contei minha experiência aqui. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina. Uma vez nós fomos para Florianópolis, passagem de ano, fazendo evangelismo na praia, levamos uma caixa de folhetos, veio um menino argentino, me perguntou o nome dele, ele me perguntou meu nome, eu perguntei o nome dele, ele me deu um grande abraço e falou: posso distribuir com vocês? Eu sou da igreja, não lembro nem o nome da igreja lá em Buenos Aires. Falei: meu irmão, vamos junto. E ele fez isso. Irmão em Cristo. Cássio lembra, você estava lá. Argentino, hein, Cássio? Porque se eu não ler a Bíblia entendendo isso daqui, eu faço da Bíblia isso aqui. Uma salada. Aí eu vou ler o texto lá, né, de Deuteronômio 28, e sereis cabeça das nações e não cauda. Então eu sou filho do rei, agora eu sou cabeça das nações. Deus mandou aquele triunfalismo. Gente, isso não está na Bíblia, isso não é para nós. Porque se você continuar lendo, a hora que o Senhor chega nas maldições e diz: eu vou fazer de vocês cauda, vocês vão ser espalhados pelo mundo. Ah não, isso é para o Israel natural, não me interessa. Fácil ler a Bíblia assim. Então não faça salada com a Escritura. Porque quando eu ponho as coisas no lugar, a minha leitura bíblica está assim. Vamos terminar com esse texto aqui? Quem está com o microfone? Silvio, passa para alguém. Ah, é a Marlene. Vamos lá, Marlene. Não enxerga? Ah, bom. Vamos lá. Desligar? Não, vamos lá. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. O seu é o mundo, tá? E os seus, não Israel, não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que lindo isso, né? Entenderam? Maravilhoso. Tem mais, Marlene? Mas ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Tá claro? Jesus aqui, ele está dando um lampejo, ó. Tem outras ovelhas aí, hein? Por isso, gente, nós não somos aqui judaizantes, jamais. Mas Deus tem um plano para esse povo e não se esqueceu deles, porque se Deus falhar com eles, Ele vai falhar com você. Um israelita hoje precisa ardentemente do Evangelho de Jesus, pregue para eles. Provavelmente você vai tomar uma portada na cara, mas não interessa, pregue para eles. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para que dos dois formassem um. Amém?